Sentes, bem-vindos a mais esse podcast. Estamos com um convidado muito especial, eu estava muito ansioso para gravar esse episódio. Nós estamos no nosso 13º episódio aqui do canal. Nós vamos conversar hoje com o Daniel Costa. Gente, Daniel Costa, ele é um dos líderes do Mais Fé. Mais Fé é a página muito famosa, tem muitos conteúdos da igreja, tanto no YouTube, Instagram. É uma mídia poderosa aqui no Brasil. E o Daniel é um dos responsáveis por criar, por administrar esse conteúdo, né? Daniel, fala um pouco de você, quem é o Daniel, o quanto você gosta do Mais Fé e... Legal. Bom, Thiago, primeiramente quero agradecer pela oportunidade de estar com você aqui, com a sua equipe. Fiquei bastante feliz com o seu contato. Então, para mim é muito bom estar aqui conversar, falar um pouco mais sobre a minha experiência de vida, mas também sobre o Mais Fé, que é o meu trabalho, né? Então, estou bem animado para a gente desenvolver esse papo aqui hoje. Estou bem feliz aqui. Obrigado mesmo. Daniel, é sempre interessante porque quando tem um convidado assim, né, a gente quer fazer muitas perguntas. Muitas Eu coisas imagino. pra tirar, né? Mas primeiro a gente quer saber um pouco mais sobre você, né? O que você gosta de fazer, quais são os seus hobbies, como foi assim pra você desde o início, sua jornada, né? Como você era na infância, como foi que você ganhou essa paixão por criação de conteúdo, e até como você se converteu na igreja e juntou isso tudo, né? Sua paixão e mais o Evangelho de Cristo. Legal. Vou tentar dar um resumo aí para não tomar muito tempo, né? Eu nasci em São Paulo, cresci em São Paulo, nasci e crescido em São Paulo, na capital. Meus pais são do Nordeste de Alagoas, eles vieram para São Paulo anos 90, anos 80 ali, naquela vontade realmente de conquistar algo novo em suas vidas, né? Vindo para uma grande capital. Eu tenho 2 irmãos, o irmão mais velho é chamado Elton. Ele até, recentemente, a esposa dele tá grávida, né? Ele também vai ter gêmeos, igual você, Thiago. Então, depois eu vou te passar o contato dele pra vocês trocarem de experiência. Ele já tem 2 filhos, agora ele vai ter mais 2, né? Vai ser uma boa experiência pra ele, viu? Vai ser uma boa experiência, exato. E tem uma irmã mais nova, né? Que chama Daiane. Então eu sou do meio ali, né? Meus pais, eles são conversos da igreja junto comigo, então a gente conheceu a igreja, eu tinha por volta dos meus 9 a 10 anos de idade, ali na região do Taboão da Serra, aquela região mais da zona sul ali de São Paulo. E meus pais sempre foram muito católicos, minha mãe principalmente sempre foi muito igreja católica, até mesmo por tradição familiar. Mas um dia, próximo ali, eu acho que foi logo próximo ao Natal, Ano Novo ali, a senhora estava andando na rua, meus pais estavam ali também sentados na calçada. Antigamente era mais comum a gente ver casais, famílias ali, final de tarde, conversando ali próximo das suas portas, né? E aí eles estavam conversando e os missionários apareceram e fizeram o convite para eles. E é muito interessante porque a gente já tinha uma aproximação com a igreja, porque a gente sempre morou perto de capelas. Tem uma foto minha de muito pequeno, sei lá, eu devia ter uns 2, 3 anos, brincando ali na garagem. Nossa. E de frente era a capela, né? Só que meus pais nunca foram convidados, né? Então também, né, nunca quiseram se aproximar muito. Mas aí receberam o convite formalmente dos missionários e eles visitaram a igreja e gostaram, né? E daí, o resto é só história, né? Então eu sou converso junto com meus pais. Eu servi missão em Buenos Aires, na missão Buenos Aires Norte. Casei, tenho quase 7 anos de casado com a minha esposa, o nome dela é Isabela. Ela é mineira, ela veio para São Paulo para estudar, tinha acabado de voltar de missão e aí eu conheci ela. Então esse é um pouquinho, assim, um pouco sobre minha vida aí. Legal. Eu acho que é bem interessante falar. Quando seus pais se batizaram, né, vocês se converteram, quantos anos você tinha, mais ou menos? Eu tinha 9 para 10 anos, mais ou menos. Então não tive muito tempo de primária. Eu tenho muitas lembranças do meu tempo de ORM. E assim, na sua idade, assim, para as pessoas que estão nos ouvindo aprender, o que mais te cativou na igreja com 10, 11 anos? O que foi que deu a magia para você sentir o espírito na igreja? Com essa idade, até na sua adolescência ali, né? Eu pensando um pouco mais sobre esse processo meu de conversão dentro da igreja, eu era um menino, né? Não tinha muito conhecimento. Mas eu acho que mesmo uma criança, ela sente como é a sua família.
E eu percebi que minha família se tornou muito, muito melhor por conta do evangelho. Mesmo sendo uma criança pequena, que não tem muito entendimento, que às vezes os pais falam assim, ele não está entendendo o que a gente está ouvindo. Mas uma criança, ela sente o amor, ela sente as palavras. Eu acho que isso foi o que mais tocou naquele momento da minha vida. Eu não estava entendendo muito bem, mas eu sabia que existia uma felicidade muito forte ali no meu coração. Tanto por mim, quanto pelos meus irmãos, quanto pela minha família. Então, eu acho que não vou lembrar muito de muitas palavras daquela época, mas os sentimentos prevalecem até hoje. Então, eu acho que esse é o ponto. Caramba, isso é muito legal que você tocou, porque a gente consegue ver a pureza de uma criança, né? Você tinha 10 anos. E o quanto a doutrina ela modifica, né? A família, os laços familiares ali, aquela sensação de estar em casa, sabendo que o evangelho está vivo ali, traz aquela paz, porque o Espírito habita, né? Onde o Espírito habita. Talvez você não lembre de uma lição que você teve na primária, assim como eu não lembro das aulas e tudo, mas a sensação de o evangelho estar presente na sua casa foi o que fez você entender o evangelho. Que legal. Totalmente, eu acho que é isso mesmo. E outra coisa, como que surgiu essa tua... Porque a tua paixão por criar conteúdos da igreja não é uma coisa muito comum, né? Hoje tem um pouco mais, mas um pouquinho tempo atrás aí, na época do Mais Fé antigo, não era tão forte a internet. Não Como é que era. você teve essa ideia de dar força ao Mais Fé, né? Depois que eu voltei de missão, Thiago, eu consegui uma oportunidade muito boa, isso mudou minha vida, foi de trabalhar no Facebook, aqui no Brasil. Então eu aprendi tantas coisas de rede social, isso por volta do ano de 2015, 2016. A internet ainda estava já estava bem expressiva no Brasil, mas ainda muito nova para alguns segmentos, né? E quando eu trabalhei no Facebook, eu senti no meu coração, eu preciso ajudar a igreja, eu quero ajudar que o reino de Deus seja mais forte nas redes sociais, na internet. Então, quando eu estava ainda trabalhando no Facebook, eu mandei e-mail para todos os departamentos da igreja, todos, me voluntariando. Eu não queria trabalhar lá, eu queria me voluntariar. Eu queria, com o meu conhecimento, auxiliar a igreja. Mas ninguém me respondeu. E aí, na época, o mormonsud.net, né, que é o Mais Fé hoje, eu achava que era da igreja, eu não sabia que era separado. Para mim, era um perfil do Instagram ali, um site da igreja. Então eu também mandei um e-mail para eles. E aí me responderam, falaram assim, nossa, a gente gostaria muito de ter sua ajuda aqui. E justo nesse momento o Mais Fé estava passando por alguns problemas com o Facebook, algumas coisas que eu poderia resolver, né, com o meu conhecimento. Então eu me voluntariei para o Mais Fé, trabalhei mais ou menos 1 ano como voluntário no Mais Fé, e eu percebi o quão grandioso era esse trabalho. Tem muito espaço para todos trabalharem nas redes sociais. Muita gente que se beneficia desse trabalho, conhece o Evangelho e muda suas vidas. Então, eu tive um desejo muito sincero no começo. O Senhor me guiou até o Mais Fé. E estou hoje até aqui, já vai fazer quase 7 anos também que eu estou aqui no Mais Fé, né? Comecei como voluntário e depois eu fui tendo outras oportunidades. Hoje eu sou o diretor aqui do time português. Mas o Mais Fé ele faz parte de uma organização sem fins lucrativos, que eu quero dizer, a gente não monetiza nada no nosso canal. Então, nosso YouTube não é monetizado, nosso Instagram, a gente não tem parceria com empresa nenhuma. Então, dessa forma, o evangelho é propagado realmente em apoio à igreja. E você falou de monetizar, então tudo que gira o Mais Fé são doadores. São doadores, exatamente. São doadores americanos, né, porque a Mortgage Foundation é uma organização sem fins lucrativos de lá, dos Estados Unidos. Então, grandes empresários fazem a doação para manter esse trabalho ativo, né? Mas eu cuido só do time português, mas a gente tem espanhol, italiano, francês, russo, chinês, coreano, são 17 times. Quase 17 times aproximadamente, então são muita gente trabalhando. Alguns, como eu, né, somos contratados por tempo integral, outros são voluntários, outros são part-time, que a gente fala, né, que é tempo, metade do tempo ali de trabalho, né. Daniel, você falou um negócio muito interessante nessa sua fala com relação ao Mais Fé, né, de transformar a vida das pessoas. Você se lembra, assim, por cima, de alguma experiência que alguém te contou? Fala, nossa, Daniel, assisti um vídeo, vocês postaram lá, um videozinho do apóstolo falando, ou de uma edição que vocês fizeram, me tocou e eu tava precisando muito daquilo. Alguém compartilhou isso com vocês? Tiago, esse é um ponto bem importante, né?
deixa eu só retroceder um pouquinho para falar algo bem importante. Muitas vezes as pessoas olham mais fé e falam assim, é uma galera jovem aí, uns adultos aí que estão gravando conteúdo para a internet. Mas não, existe toda uma organização por trás, profissionais da área, como eu sou, como outras pessoas são formadas em tradução, letras, marketing, publicidade, propaganda e tudo mais. E o nosso trabalho é muito profissional. Só que o Mais Fé se tornou algo tão grande, de forma nas redes sociais, no site, que a gente recebe muita referência. Mas muita referência. Então a gente tem um time específico chamado de comunidade. Que esse time ele responde os comentários, responde os directs, as mensagens, mas principalmente cuida dos pesquisadores. Então, como a gente recebe muita referência, a gente cuida desses pesquisadores, depois passa para eles, né, informação sobre a igreja, tira as dúvidas dele e depois manda para os missionários. Então, a gente já teve, nesses últimos anos, mais de 400 batismos aqui no Mais Fé. Nossa, Só nesse ano a gente está chegando a quase 200 batismos, né? Eu quero dizer, de pessoas que conheceram o Mais Fé, viram um vídeo, algum conteúdo e se batizaram. Eu já fui até mesmo em selamento, Thiago. Nossa, que legal. Uma família. Então, é um trabalho que eu me sinto um pouco na missão, sabe? De ver essas pessoas que às vezes chegam com dúvidas, com preocupações, com problemas e o evangelho muda elas, né? Eu sempre falo que o mensageiro é muito falho, né? A mensagem é perfeita. Então a gente procura realmente focar na mensagem, o dono dessa mensagem que é Jesus Cristo. Mas já tive várias experiências assim de receber feedbacks, né? Recentemente um feedback rápido, a gente teve uma missionária, na verdade não uma missionária, né? Ela estava menos ativa, uma moça, ela viu o conteúdo do Mais Fé, começou a acompanhar, o nosso time de comunidade entrou em contato com essa moça, começou a ajudar ela, orientar, que ela pudesse voltar para a igreja, que ela consumisse conteúdo, que pudesse apoiar a fé dela, fortalecer o testemunho dela, incentivamos ela com a conversa com a liderança dela, e ela voltou para a igreja. E logo depois que ela voltou para a igreja, ela também teve o desejo de ir para a missão. Ela foi para a missão, serviu como missionária. E logo depois que ela voltou de missão, uma das nossas... O nome dela é Natasha, nós chamamos ela de Naná de apelido, né? A Naná, que é a nossa gerente de comunidade, ela foi até o templo e encontrou essa missionária no último dia de missão dela. Nossa, que legal. Então foi uma experiência muito espiritual, que proporcionou esse trabalho nosso que a gente faz aqui. Então a gente é muito feliz, eu sou muito feliz, eu tenho uma equipe muito boa, mas esse tipo de coisa nos fortalece nosso testemunho. E, nossa, é tão legal ouvir, porque a gente vê o quanto a comunicação ela é impactante, né? A gente vê tantas coisas ruins na internet, que até o algoritmo joga pra você sem você pedir, sem você precisar, sem nada, né? Exato. E eu vi histórias assim, é uma coisa que ela não tem preço, não é questão financeira, monetária, é um valor inestimável, é um valor muito bom. Você saber, nossa, eu fui no selamento de uma pessoa que assistiu um vídeo, que ela esteve na igreja, se batizou, eu fui no selamento dela. A jornada das ordenanças sagradas da igreja, ela fez simplesmente porque conseguiu, lógico, com muito profissionalismo, com trabalho, viu e uma simplicidade de ver uma comunicação, ou seja, audiovisual, ou viu, ou só viu e leu a legenda, isso tocou o suficiente, né? Muito bom saber que você faz parte de uma equipe maravilhosa do Mais Fé, o super fã, e está fazendo esse trabalho, mudando a vida das pessoas, trabalho missionário indireto, né? Um trabalho missionário assim, não extraoficial da igreja. Recentemente a gente lançou um e-book, faz mais ou menos 2 meses, um e-book sobre crenças básicas do Evangelho, né? E aí a gente teve mais de 100 pessoas que já baixou esse e-book, de forma orgânica, a gente não faz anúncio, né? De forma orgânica, essas pessoas baixaram. E é muito interessante como é um e-book, a pessoa lê, se interessa, entra em contato com a gente. E aí o time de comunidade, é a função deles, né? Entrar em contato com essas pessoas, orientar, se tiver dúvida a gente responde. E claro, se tiver interesse, a gente manda o livro de mormon para essas pessoas ou passa para os missionários diretamente. Então é um trabalho que a gente consegue ter esse contato com pessoas que precisam, né, de Jesus Cristo e do seu Evangelho. Então é muito, muito importante para a gente aqui. E Daniel, é interessante, como é que vocês lidam? Porque eu sei que na internet tem muito ódio, as coisas, tem muitas críticas ao Mais Fé, às vezes tem os membros da igreja meio malucos, que critica, que fala mal, e como vocês lidam com isso, assim, como vocês
buscam evitar esse tipo de contenda, de conflito que existe nesse mundo. Bom, são uma boa pergunta, Thiago. É que depende, porque assim, tem pessoas com dúvidas reais, que às vezes vê algum vídeo contrário da igreja, alguma crítica, e nos traz de forma muito sincera. Se é esse tipo de comentário, a gente vai responder e vai ajudar essa pessoa. Claro que a gente não tem todas as respostas, ela também vai ter que buscar por ela, principalmente orando e pedindo ao Senhor. Quando a gente recebe alguma crítica, e você percebe que é um discurso de ódio, a pessoa está buscando ali, a gente fala causar, né? A gente tenta responder por direto, se a gente achar que é válido uma conversa. Mas se a pessoa não quer conversa, só quer expor a opinião dela, as palavras que ela está utilizando são palavras às vezes ofensivas, a gente não responde. E se a pessoa é desrespeitosa com alguém da equipe ou com a igreja de certa forma, a gente vai bloquear essa pessoa. Então, às vezes você pode até fazer um comentário negativo na nossa página, Thiago. Vou dar um exemplo aqui, né? Claro que isso vai ocorrer. Mas se você fizer, a gente vai deixar lá. A gente não vai apagar, a gente não tem esse costume de apagar. A menos que esteja ofendendo ou falando alguma mentira, né? Mas a gente recebe muita crítica. Em alguns momentos, principalmente para as meninas que respondem comentários, é muito difícil, porque emocionalmente elas se sentem abaladas e também a sua fé é abalada também. Porque tem pessoas com um poder de persuasão muito forte e conseguem nos trazer dúvidas que muitas vezes um estudo rápido não traz uma resposta. Então a gente sempre tenta revezar o time quando acontecem situações assim, ou realmente deixar essa pessoa que tem esse momento de dificuldade no nosso time, a gente tenta colocar outra pessoa no lugar, né? Então a gente tem uma comunicação muito aberta. Então quando a pessoa não se sente bem de responder, tá tudo bem. Ela não vai ser obrigada. A gente dá um tempo para ela, coloca outras pessoas. A gente sempre busca, entre todo o time, dar respostas para não ficar sobre uma pessoa. Porque imagina, essa pessoa todo dia recebendo crítica e respondendo. É um sentimento muito difícil, né? Mas existe. Mas a gente é muito moderado no que vai responder e no que não responder. Para que não gere um esforço desnecessário. Porque às vezes a pessoa só quer debater com a opinião dela, mas não quer ouvir. Então fica um pouco difícil também. Legal, ficou bem claro. Agora a gente vai chegar numa parte do podcast que tem em todos os podcasts, tem uma roleta, Sentes Roleta. Ela vai rodar, vai ter um tópico do Evangelho. E depois você vai falar um pouco sobre esse tópico, experiência, o que você sente. E também vou comentar alguma coisa que eu me lembro. E só pra gente ter um tópico específico assim pra ensinar as pessoas mesmo. A gente aprendeu agora um pouco sobre você, mas agora nós vamos ensinar como membros da igreja sobre esse tópico. Maravilha, vamos lá, tô animado. Agora a Carlinha ainda tá ativa. Manda aí pra... Sim, tô aqui. Vamos lá. Acho que eu posso começar. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Tá, legal. Bom, acho que a minha última experiência com o templo foi no Templo de Salvador. Estava lá com o apóstolo Adler Soares. A gente percebe, aqui no Mais Fé, a gente sempre vai aos templos, né? Quando a gente é convidado pela igreja para fazer alguns conteúdos lá, participar do dia de mídia e tudo mais, e promover, de forma a levar o nome, de forma positiva, o nome da igreja para vários locais. Estava lá em Salvador e o templo a gente percebe que ele tem muito tempo, muitos detalhes, muitas pessoas envolvidas para um único propósito, que é levar as pessoas de volta a viver com Deus, junto em família. Então, é muito interessante quando a gente vai nesses templos, a gente vê experiências de pessoas que nunca conheceram o templo, pessoas que há muito tempo talvez teve contato com a igreja e depois perdeu, e lá esse sentimento se renova, como pessoas que passaram muito tempo dentro da igreja, mas não tiveram ainda a oportunidade de estar no templo e estão lá por primeira vez. E é muito interessante ver como os templos conectam as pessoas. Então, para mim, o templo ele é um ponto central na minha vida. Ele me traz esperança, paz, respostas, conhecimento, mas me ajuda a ser uma pessoa melhor. Para minha família, para Deus, para a igreja, para a comunidade. Então, eu acho que os templos ele têm um papel
muito importante nos últimos dias, de elevar as pessoas, de melhorar não só as pessoas que estão vivas, mas também as pessoas que já passaram dessa vida. Então o templo realmente para mim é algo muito especial. Mas é isso, Thiago, da minha experiência aí curta, que eu senti lá em Salvador. Pior que a gente ia falar disso também, eu vou tocar nesse assunto na entrevista com a... Mas a gente vai falar um pouquinho mais pra frente disso aí. Tá bom. Templo. Falei algumas... Podcast passado, a gente falou bastante sobre templo, porque fez uma entrevista com a Sarah Holman, e ela fez um tour lá nos Estados Unidos em vários templos. Que legal. Mas eu volto a repetir aqui. Quando a gente vai ao templo, que a gente até comentou, que agora é uma prioridade profética, né? O Brother Soares, ele veio aqui recente pro Conselho Santos, e ele falou sobre isso, né? Essa prioridade profética de frequentarmos o templo como um porto seguro, uma prioridade na nossa vida. E é interessante que a experiência para mim no templo, toda vez que eu estou no templo, eu me desconecto desse mundo e consigo me conectar mais próximo com o Pai Celestial. Tudo que existe hoje, trabalho, estudo, dá uma desconectada com o Pai Celestial de alguma forma. A gente tá ali, tá assistindo alguma série, a gente assiste o filme. Até quando a gente tá na igreja, a gente começa a responder algumas mensagens de responsabilidade do nosso chamado. Isso perde um pouco dessa conexão, que às vezes é difícil conseguir desligar de tudo, mesmo das coisas boas ou não, a gente tem que desligar e conseguir se concentrar em nossa conexão com o Pai Celestial, nosso relacionamento, no momento que é você e Ele. Então o tempo ele traz isso para mim muito. Eu poder reavaliar minha vida, eu ouvir as mensagens ensinadas e principalmente de saber, estar lá e saber que aquele ambiente pode me proporcionar voltar a viver com o Pai Celestial. Eu sinto ali um pedacinho do que vai ser a vida se eu conseguir lutar o suficiente e ser digno da graça de Salvador, conseguir voltar a viver com. Mas essa conexão que é muito difícil hoje em dia, se você tá com dificuldade de se conectar com o seu lado espiritual, você que tá me assistindo aí, tá com dificuldade de sentir Jesus Cristo em sua vida, sentir o amor de Deus, que é o maior de todos os dons de Deus, você tá com dificuldade de sentir o amor, vai ao templo e você vai conseguir se conectar melhor com esse amor que tem nessa terra. É verdade. Eu acredito que os sentimentos ali no templo são muito conectados com a nossa essência divina, né? Então, os sentimentos ali dentro, eles são poderosos. São diferentes do que às vezes a gente pode sentir em casa ou dentro de uma capela. Então, estar no templo é celestial. Acho que é um momento único que cada pessoa pode sentir. E todos têm a mesma oportunidade. Então, isso é maravilhoso dentro do plano de Deus, né? Que todos podem estar ali, fazer suas ordenanças, os convênios e estar mais próximo dele. A gente não perdeu o gancho lá do apóstolo? Bora. Eu vi que você e a Carol, né, que fizeram a entrevista. Foi uma entrevista curta, acho que 15 minutos, né? A gente tem um tempo limitado com o apóstolo. Eu assisti essa semana novamente a entrevista para poder relembrar e poder entrevistar você, mas nem só as palavras, mas eu queria saber como foi a experiência de estar lá com o apóstolo, ali frente a frente, fazer perguntas e a sensação de que você teve, o espírito, essas coisas, mais os que você sentiu ao estar lá do que você aprendeu. Na verdade, já teve com o Adro Soares outras oportunidades, dentro do Rio de Janeiro também entrevistamos eles, já entrevistamos também outros apóstolos, e a experiência primeira coisa, são homens comuns, mas são homens que realmente têm um chamado divino nessa terra. O que eu mais gosto de estar do lado de um apóstolo, e também do Adro Soares, principalmente, é que ele a todo momento, Thiago, ele te ministra. Então, ele vai perguntar sobre a sua família, sobre seus filhos, sobre seus planos. O que é muito interessante é que ele não vai abrir as escrituras ali e falar alguma coisa, mas ele sempre vai trazer alguma experiência que ele passou, algum sentimento do coração dele para você, às vezes um sorriso. Então isso é muito importante, acho que dentro da igreja. Ele conecta-se com as pessoas
principalmente pelo amor. Então ele vai olhar nos seus olhos, vai conversar com você, vai querer saber o seu nome. E no templo tem muitas pessoas, né? Claro que ele não consegue dar atenção a todas, porque às vezes tem 2, 3, 4 mil pessoas, ele tem uma agenda muito limitada. Mas o pouco tempo que a gente tem ali é realmente muito espiritual, Thiago. Muito espiritual mesmo. Ele é um homem chamado por Deus. Tem um conhecimento, uma experiência, assim, que são poucos que chegam a esse nível. E você pode sentir isso ao lado dele. E, com certeza, ele é uma cópia de Jesus Cristo. É isso que eu acredito. Eles são cópias de Jesus Cristo aqui na Terra, pregando em nome dele. Então, para mim, são esses meus sentimentos aí quando eu estou com o Anderson Soares. E quando a gente está ali no momento mais descontraído, ele brinca, ele dá risada, ele traz momentos também da vida dele, tanto ele quanto assiste o Soares, com outros apóstolos também. Então são pessoas muito queridas. Então é um momento muito especial, de verdade. Nossa, que legal. É muito bom poder você ver a ministração, tá? A essência na vida dele. Como ele já tá agindo, ele já começa a ministrar. Realmente, deve ser uma sensação maravilhosa. Eu já estive presente em e tudo, mas eu nunca tive esse momento aí tão pessoal. Você teve o privilégio, né? Que bom que você compartilhou. Obrigado por compartilhar esse sentimento. Ensinou muito. Chegamos no final agora, Daniel, e legal. Sempre no final eu coloco algum vídeo, alguma coisa que você falou, enfim, eu escolhi um vídeo seu lá no Instagram. Tá bom. Eita. E a gente vai assistir agora esse vídeo. E depois a gente vai comentar sobre rapidinho e já encerramos com desfecho. Legal, vamos lá. Carlinhos, se você já estiver num esquema aí de vídeo. Você provavelmente deve ter assistido a abertura das Olimpíadas, né? Quando a gente olha essa cena, de imediato a gente já identifica o que é. Drag Queens à frente de um banquete, dando referência clara à última ceia de Jesus Cristo, um quadro do pintor Da Vinci. Porém, o diretor artístico chamado Thomas Joly disse nesse último domingo que não houve nenhuma intenção de zombar do cristianismo. Segundo ele, a sua intenção era de passar uma mensagem de diversidade e inclusão, e que a sua referência não era a Santa Ceia, mas sim o quadro A Festa dos Deuses. Ana Descamps, que é a diretora de comunicação do evento, também se pronunciou e disse que em nenhum momento a intenção era ofender qualquer tipo de grupo religioso. Claramente a primeira impressão não foi essa. O que ficou foi uma representação da Santa Ceia, que representa algo muito sagrado para os cristãos. É quando Cristo se reúne por última vez com seus apóstolos e os deixa para fazer seu sacrifício expiatório por cada um de nós. Realmente estamos nos fins dos tempos e Cristo está cada vez mais próximo de chegar. Agora, trazendo outra perspectiva que traz uma luz diferente a tudo isso, é a Raíssa Leal, que durante sua participação nos Jogos das Olimpíadas, ela fez linguagem de sinais, dizendo: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Como cristãos, devemos ser a luz em meio à escuridão. Devemos continuar pregando sobre Jesus Cristo, seja por nossas palavras ou nossas ações. E acima de tudo isso, que nós possamos manter o respeito entre outras religiões e que todos possam adorar de acordo como acredita. Mas fala pra mim o que você achou dessa abertura das Olimpíadas. Deixa aqui nos comentários, vamos discutir algumas coisas aí interessantes. Você lembra de gravar esse vídeo? Lembra como você gravou? Lembro, foi aqui onde eu tô aqui agora no meu escritório e gravei. Foi um momento importante ali, a gente decidiu junto com o time gravar o conteúdo. É um assunto delicado, sensível, então eu decidi fazer. Eu falei, eu vou fazer. Eu vou comentar, porque você colocou lá para deixar nos comentários, né? Pode comentar. Algumas coisas assim importantes. O nosso canal aqui, né, o canal do Sentes, a gente evita qualquer tipo de polêmica, essas coisas. Não é o nosso foco aqui no nosso canal. Mas a gente sabe que atualmente, geral, tem uma pauta progressista que às vezes pode ser muito perigosa. E no livro de Mormon fala, né, de liberdade, comer e beber e divertir-vos, vamos lá, todo mundo pode fazer o que quiser, nós somos livres e tal. E isso pode ser muito perigoso e ofender essas crenças, como foi, né, nesse sentido. Até teve esse comentário oficial aí das Olimpíadas falando que não era, que era referência a outra coisa, mas na realidade todo o mundo viu que não era essa referência que eles queriam colocar. Não, jamais. A gente viu qual foi o ataque, e interessante que não foi só a Raíssa, né? Eu queria colocar isso claro. Nós brasileiros temos
cristianismo muito forte em nosso país. Também nós temos muitos cristãos e pessoas maravilhosas que defendem as crenças, sendo da nossa religião ou não. E muitas pessoas que colocaram menções a Deus ou a Cristo nas Olimpíadas foram atacadas, que não podia falar nada de religião nas Olimpíadas, mas eles mesmo no início já começou com um certo ataque. Mas é muito bom ver que existem pessoas, sendo membros da Igreja de Jesus Cristo ou não, que defendem a fé. A gente viu aí o Gabriel Medina, que colocou a manobra lá não sei como fala, de surf e ele apontou para cima, né, como se fosse dando a glória a Deus. Nós tivemos uma judoca também, que falou, nossa, agradece a Deus e tudo. Teve aquelas cenas, teve a Raíssa, teve mais algumas também, Rebeca, que falou muito sobre estar grata a Deus por o que estava acontecendo na vida dela. Isso para mim fortalece, porque mesmo em meio ao caos, como já aconteceu várias vezes na história, meio a distorção de valores, existem pessoas que estão lutando, defendendo as crenças, e nós, membros da igreja, temos que defender sim nossas crenças sem atacar as pessoas, sim se posicionar, saber que Jesus Cristo, ele é sim o caminho, a verdade, a vida, e nós temos que não se esconder ou ficar com vergonha por isso, mas sim defender o evangelho. É o que Jesus Cristo faria, mesmo que as pessoas não concordassem, a verdade, ela precisa ser dita. Esse é o meu comentário do seu vídeo, mas aí você pode comentar um pouco mais como foi essa experiência, os comentários que teve. A gente teve muitos comentários positivos e muitos comentários negativos nesse conteúdo, né? Muita gente informando que a gente estava equivocado, que não, que eles estavam realmente fazendo uma homenagem ao quadro A Festa dos Deuses e tudo mais, né? A gente no Mais Fé também não gosta muito de entrar em alguns pontos. Política, a gente não fala muito. Temas mais sensíveis também a gente não aborda, porque gera um engajamento, mas um engajamento muitas vezes que não é benéfico para a nossa audiência, né? A gente prefere utilizar das redes sociais de outra forma. Mas em alguns momentos a gente sente, e avaliando o contexto, que é importante a gente se posicionar. Não para gerar uma crítica ou ofender alguma pessoa, mas ao contrário, para defender uma verdade que nós acreditamos. Então esse vídeo teve um propósito justamente esse, né? De defender o que nós acreditamos como cristão. E o que a gente acredita, acho que todos nós que estamos aqui, também até as pessoas que estão nos assistindo, é que nos últimos dias seremos atacados. Quando a gente fala um pouco mais sobre a Igreja de Jesus Cristo dos últimos dias, o ataque é muito forte. Muito forte, Thiago. E eu não vou falar que são de não membros. Quer dizer, não são de pessoas ateus ou coisa do tipo. Os maiores ataques que a gente recebe pelo Mais Fé referente à igreja são de cristãos. De outras denominações, que forma que a gente aceita, que nos criticam por coisas do passado, por, às vezes, uma ação de algum membro, que é uma pessoa, é um humano que falha também. E é muito difícil. E isso tem aumentado cada vez mais. Então, para a gente é uma preocupação de como criar um conteúdo que seja bom, mas ao mesmo tempo que defenda a nossa fé. Então, a gente sempre procura pensar bastante, ponderar, avaliar situações. A gente tem um grupo também, eu tenho uns superiores, né? Que também, pessoas que são mais velhas, muitos deles já foram presidentes de missão, outros são presidentes de estaca, outros trabalham em CTMs em toda a parte do mundo, para a gente realmente se consultar e tirar o melhor proveito de alguma situação em específico. Alguns assuntos a gente não toca, por mais que a gente sinta, mas às vezes pode dar um passo a mais e talvez gerar um problema maior, e tem outros que a gente sente que realmente devemos falar. E esse foi um deles aí que aconteceu, que gerou bastante engajamento, mas a gente precisava falar um pouco sobre aquela situação que a gente viu ali, que a gente precisava comentar nos nossos canais, tanto no Instagram quanto no TikTok. Deu bastante visualização. No TikTok também acho que deu mais de 60 mil visualizações também o nosso vídeo lá. Mas é importante a gente se posicionar em alguns pontos. Beleza. Bom, Daniel, é isso. Foi, primeiro, agradecer totalmente você pelo seu tempo. E agradecer por essa conversa maravilhosa. Para mim foi muito bom poder estar aqui com você esse tempinho. Ouvir. Acredito que para as pessoas que vão assistir também vai ser muito bom, vai agregar muito. Vai conhecer um pouquinho mais sobre o Mais Fé e também um pouco mais sobre o Evangelho, que é o nosso maior propósito. Quero agradecer imensamente você, todo o pessoal do Mais Fé aí, inclusive até o pessoal aí da comunidade que tem que ouvir
a ver comentários ruins e tudo. Parabenizar eles por terem força e defender o evangelho em todos os momentos. Pode deixar suas últimas palavras pro pessoal aí, Claro. seu testemunho se você quiser, É. e a gente encerra. Bom, eu acredito que todo o trabalho feito online de promover a fé em Jesus Cristo, ele primeiro nos fortalece, Thiago. Acho que você é um dos beneficiários disso, né? Acho que você faz o seu trabalho aqui, promovendo conversas edificantes e, no final, quem mais beneficiado é você. E eu sou um deles também. Eu sou muito afortunado. Sou muito abençoado realmente por trabalhar no Mais Fé. Não só por Mais Fé, mas por trabalhar com algo que eu amo, que é o Evangelho de Jesus Cristo. Há momentos difíceis, há crises de fé em algumas situações, mas a gente tem pessoas ao nosso redor que nos apoiam. Tanto a equipe, quanto nossos líderes, né, da igreja, quanto as nossas famílias, mas principalmente ao Salvador. Então eu acredito que se em algum momento você se sente deprimido, triste ou chateado com alguma coisa, uma situação que não está de acordo com o que você acredita, uma situação que você mesmo acha injusta, eu acho que é um momento de você buscar a Deus. Consuma conteúdo que vai edificar a sua fé, que vai te deixar com sentimentos bons. Hoje a internet ela é muito poluída, a gente fala. E você qualificar suas redes sociais para conteúdos bons, não falando só do Mais Fé, mas de qualquer outro canal, seja da igreja ou não, mas que te faça bem, que te aproxime de Salvador, é muito importante. E isso pode ser o diferencial, porque você dando um like, comentando, compartilhando, pode chegar numa pessoa que precisa. Então eu confio muito nisso. E claro, preste meu testemunho sobre o Salvador. Ele é a pessoa que morreu por mim, deu a vida por mim para que eu pudesse ter novas oportunidades na minha vida. Eu conheço o amor, a felicidade por conta dele. Eu sou muito grato ao meu Salvador, eu amo ele. E espero que essa conversa possa se prolongar, que esse sentimento também possa prolongar as pessoas que estão nos ouvindo aqui. Obrigado, Daniel. Pessoal aí, todos os Saints, muito obrigado e até o próximo episódio. Valeu, gente!